Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: 89% dos livros de introdução à psicologia explicam ou definem termos estatísticos de forma incorreta. Vamos à tela do computador. Bom, aqui está o título do artigo, aqui a revista no qual foi publicado o artigo, o nome dos autores, aqui o nome dos autores e a data de publicação do artigo. Lembrando que para acessar esse artigo o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora pro paper. Bom, ele começa aqui falando na introdução a respeito da significância estatística, fala um pouquinho da história aí da hipótese nula, ele traz a definição de alguns termos aqui do meu lado esquerdo, né, aqui. É uma introdução curta, reta e direta, tá? Aí depois ele traz um tópico falando a respeito do entendimento da significância estatística, tá? E ele dá um overview aí dos estudos que já foram feitos. Inclusive, ele traz uma tabela 1 aqui, enumerando as falácias e a descrição aqui, tá bom? Baseado aqui no tal de Klein 2009. E aí, bora para a parte que nos interessa. Antes de entrar nos métodos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Todos os dados desse artigo estão disponíveis no OSF aqui, tá? Aqui tá o link, é só clicar. Esse OSF é um repositório onde você pode montar desde o início do roteiro do seu artigo, colocar os dados ali e deixar isso público para outras pessoas analisarem, inclusive o próprio script do R aqui, tá bom? Que foi o software estatístico que eles utilizaram. Inclusive, na apresentação desse artigo, eu vou utilizar esse OSF para mostrar as figuras ao lado do texto, tá? Para ficar mais didático. Então, fechando parênteses, voltando. Os autores analisaram 30 livros, tá? Incluindo o best-seller dos Estados Unidos e do Canadá de 2017 até 2018. Lembrando que os livros estão no OSF aqui, tá? E aí, como é que eles fizeram a análise de conteúdo? Eles definiram primeiro o que eles iam pegar. Nesse caso era definição e a explicação, que são coisas diferentes, tá? Primeiro, eles codificaram para ver se o livro tinha ou não a definição estatística. Depois, se ele tinha a definição estatística, era colocado lá como verdadeira ou falsa, tá bom? Sendo falsa é uma falácia aqui, como eles classificaram. Então, para definição, se tinha ou não tinha, e se tinha, se era verdadeira ou falsa. E eles repetiram esse procedimento para explicação, tá bom? Dos termos estatísticos. Então, tinha ou não tinha o termo estatístico, se tinha era verdadeiro ou falso, tá? E aí, os resultados. Primeiro, com relação à definição. Aí aqui eu vou pegar o OSF, a figura 1 e a figura 2. Na figura 1 aqui a gente consegue ver que dos 30 livros, 22 tinham a definição errada, 3 tinham a definição certa e 5 não tinham a definição ou a explicação. Nesse caso aqui, a definição. Para explicação, dos 30 livros, 25 tinham pelo menos uma explicação errada, 3 dos 30 livros estavam ok e 2 dos 30 livros estavam faltando a explicação, tá bom? Pelo menos uma explicação. E aí, voltando aqui para definição,
a gente consegue ver o seguinte, que dos 30 livros, 22 aqui então tinham a definição errada. E aí, quando a gente pega esses 22 de definição e vai para a figura 2, que ela mostra as falácias, daqui a definição é o cinzazinho, dos 22, 20 tinham a falácia ali do odds ratio against chance, tá? Aqui. Um tinha a falácia da validade, da significância, e aí eles classificaram aqui um como o outro aqui, que era a respeito do erro aqui, tá bom? E aí, quando a gente vai para explicação, a figura 1 mostra para a gente aqui que dos 28 livros que tinham alguma classificação, 25 tinham pelo menos uma falácia, tá bom? E aí, quando a gente parte para a figura 2, deixa eu até subir aqui para ficar bonitinho para vocês. Aí, quando a gente vai para a figura 2, a gente consegue ver aqui que 24 livros tinham a explicação errada da primeira falácia, tá? 2 livros tinham a explicação errada a respeito da terceira falácia. E aí, ainda tinham 10 livros com a explicação errada a respeito da falácia de significância, e aí eles classificaram aqui como um outro aqui, no caso uma outra falácia, tá certo? E aí quando a gente vê os resultados em conjunto aqui, ou seja, definição e explicação na figura 1, a gente consegue ver que 89% dos livros contém pelo menos uma falácia, tá? Seja aí na definição ou na explicação, tá certo? Então, dos 30 livros, 89% contém pelo menos uma falácia. Então, tem a discussão do artigo, é bem interessante a discussão, ela também é reta e direta, tá bom? Faz algumas críticas aí aos livros de uma forma mais sutil, tá? E os autores concluem aqui que o resultado desse estudo, eles esperam que crie aí uma consciência entre os autores e que os autores consigam ou possam, né, ter a oportunidade de corrigir isso, de preferência, tá? O mais rápido possível, tá certo? Nesse caso, o final eu que estou completando aqui, beleza? Aqui ainda tem a figura 2, aqui as notas e as referências, beleza? Então vamos lá para cima para a gente finalizar o artigo. Show de bola! Então, como foi mostrado, 89% dos livros de introdução à psicologia que falam de estatística, ou bioestatística no caso, né, explicam ou definem termos estatísticos de forma errada, tá? Vale ressaltar que, como os dados dessa pesquisa são abertas, os livros que definem de forma correta estão lá, tá bom? Então é só vocês acessarem, o pessoal que for da área aí ou quiser estudar estatística ou bioestatística por outros livros, tá bom? Ou por livros considerados aí corretos ou que passaram por um crivo, tá bom? Então, muito cuidado com a literatura que vocês utilizam, tá? E também muito cuidado aí com algumas definições também de alguns artigos científicos, tá bom? Estou extrapolando isso, porque também existem erros em alguns artigos científicos. Na dúvida, sempre faça 2 checagens, beleza?
Valeu!